Vamos retomar a gravação na continuidade da colaboração premiada do seu Reginaldo da Rocha Campos, devidamente acompanhado da defensora pública, a doutora Jane. Na continuidade, Reginaldo, nós vamos tratar do núcleo familiar, assim também denominado na denúncia, na Operação Perfuga. Este núcleo familiar é composto por duas pessoas, pelo seu Mário Francisco Fialho Cabral e pela dona Vânia Lúcia Cabral. Em relação a este núcleo, tal qual o primeiro que nós tratamos, eu gostaria que da mesma forma o senhor nos relatasse por que da indicação dessas pessoas, desde quando, se elas iam trabalhar, se havia algum favorecimento para elas e para o senhor nesse sentido. Por favor. Com relação a dona Vânia, ela já foi desde 2009, se falha a memória, ela integra o nosso gabinete. E ela, por ser uma pessoa assim, próxima minha... O senhor poderia dizer quem são essas pessoas, quais são os vínculos que elas têm com o senhor? Vínculo familiar. A Vânia, ela é tia da minha esposa e o seu Mário é pai da minha esposa. Certo. Então, eu convidei a Vânia para integrar a folha do meu gabinete nessa data, creio, em 2009. Certo. E ela é uma pessoa que me ajudava a nível mais individual, assim, particular. Ela não atuava como uma assessora de política, ela fazia mais um trabalho particular mesmo, nesse sentido de quando fazia reuniões, alguma coisa, ela fazia comida para as pessoas, e então era nesse sentido. Mas eu também fiz para ajudar ela, coloquei ela na folha, e ela também nos devolvia, ao longo desse tempo, parte do salário dela, que era para ajudar nos projetos sociais que a gente desenvolvia na época. E ela, então, ela tinha esse conhecimento de que parte do que ela nos repassava era para fazer esse atendimento, essas ajudas que a gente fazia. E eu, da mesma forma, também o seu Mário, meu sogro, o seu Mário já, diferente dela, ele já me ajudava mais, assim, para onde eu precisava ir, ele resolver problemas para mim, ele sempre estava disposto, presente, me ajudava em muitas frentes. Então, ele também era um desses assessores que não ia na Câmara, assim como ela também não ia na Câmara, e só iam quando tinha algum evento, que eu convidava eles iam, mas não era aquele evento da Câmara como específico, né? Eram outros eventos que tinham da Câmara, eventos partidários, políticos, e eles estavam presentes. Quando que o Mário entrou? Qual foi a data de admissão? Na Câmara, o seu Mário entrou dia 2013, se não me falha a memória, 2013. Houve interrupção do contrato deles com a Câmara em algum momento? Não recordo do seu Mário e nem dela. Pode ter havido, mas muito rápido, assim, alguma coisa. Os cargos que eles ocuparam na Câmara, tanto o seu Mário quanto a senhora Vânia, quais foram? Alternava algumas vezes, alternou, no caso do seu Mário, e dela mesmo também algumas vezes, cargo de assessora,
e cargo de chefe de gabinete. A mesma situação com o senhor Mário? Sim, O senhor, parte do salário desses dois servidores, do seu Mário e da dona Vânia, retornavam ao senhor, sim. mas eles chegaram a ficar com parte desse salário? Ficavam em uma parte. Uma parte. Qual seria aproximadamente esse valor que cada um ficaria? R$1.000, O restante era devolvido ao senhor. sim. E retornando, o seu Mário e a dona Vânia nunca exerceram, então, os cargos de assessores parlamentares? Não, era assessor particular meu mesmo, mas não na Câmara. Eu reconheço que eles não iam, né? Poderia até falar e eles confirmar isso e tudo, mas não houve isso. O senhor chegou a utilizar parte desse dinheiro que retornou ao senhor para pagamentos de contas pessoais? Sim, Cartão de crédito, sim, energia elétrica? sim. Certo. Me diz uma coisa, Reginaldo, como é que funcionava essa questão das férias dos teus servidores em que você ficava com ou parte ou integralidade desse dinheiro? Porque alguns áudios foram captados nesse sentido. Certo. E eu gostaria que o senhor explicasse como é que isso funcionava. O senhor pedia para ver, para quem vê, como é que funcionava? O gabinete solicitava pelos servidores, cada servidor fazia o seu requerimento e o gabinete encaminhava para o RH para autorizar o pagamento das férias, né? Então, geralmente é o vereador que se reporta também o presidente para pedir as férias dos servidores dele do gabinete. E, no meu caso, eu nesse início do ano de 2017, nas escutas de telefone, eu pedia para eles solicitarem por escrito e falava com Ezequiel, com o chefe de gabinete, ou o próprio Endo do RH, para autorizarem as férias dos servidores do meu gabinete. Certo. A saída do senhor Mário e da senhora Vânia da folha de pagamento da Câmara, ela ocorreu por qual razão? Por conta de não parecer, né? Foi uma maneira que eu tirei, porque como eles eram meus parentes, né? Eu achava que não era errado tê-los, né? Achava que não tinha nenhum problema, já que eles não eram diretamente ligados a mim, e sim a minha esposa. Então, recordo com assim, a repercussão na época do nepotismo e tudo, eu achei melhor tirar, porque o delegado estava solicitando a lista do meu gabinete e eu não queria que fosse o nome deles. Então foi com essa finalidade que eu tirei. Mas o senhor tirou do seu gabinete e colocou em outro local na estrutura da Câmara ou tirou da folha de pagamento da Câmara como um todo? Tirei. Nessa ocasião ele saiu, ela, Dona Vânia, a Valdirene e o Pedro Valdinei. Na época eu recordo que ele foi para a estrutura. Mas precisa ser esclarecido. A saída deles foi em razão desse nepotismo que o senhor informa ou porque o delegado estava investigando a questão de servidores que recebiam sem trabalhar? Nesse sentido do que o delegado estava investigando e também porque ia parecer que eles eram meus parentes. E houve ofício da polícia para a Câmara perguntando a relação dos servidores vinculados ao seu gabinete? Sim. Aí nessa resposta, os nomes deles não constaram mais? Não. Certo. Só me esclareça uma coisa. Nesse ofício que o senhor está falando que foi respondido a pedido do delegado, houve a geração do ofício 038, tá, que foi endereçado ao delegado de Polícia Civil, o delegado Castro, e foi respondido pelo atual presidente da Câmara,
O ofício data de 24 de abril de 2017. Folha 258 dos autos, isso está nos autos. E lá tem, constando que os servidores que compunham o seu gabinete seriam Maria do Socorro, Raquel da Costa Pinto, Samuel Fernandes, Alcimar Reis Gomes, Esther Eminente, José Carlos Lima Lopes e Elane Vitor Amaral. A confecção desse ofício, como foi que ela ocorreu? A resposta foi do então presidente da Câmara, Antônio Rocha. Houve uma combinação do senhor com alguém da presidência para poder responder isso? Ao saber que desse ofício, me reportei ao chefe de gabinete, presidente, e tinha falado com ele também, com o Antônio, para ele falar com o pessoal da administração para que eles pudessem, de alguma forma, estar nos ajudando a fazer essas mudanças. Né? E foi como ocorreram. Certo. Mas quando o senhor teve essa conversa com o atual presidente da Câmara, Antônio Rocha, Sim. nessa conversa, o senhor chegou a mencionar a ele que precisaria retirar o nome de assessores? Não. O senhor não falou? Não cheguei a falar para ele isso. E qual seria essa ajuda que seria dada ao senhor? Foi só para fazer o encaminhamento mesmo. Ele não tinha essa informação do vereador, né, de que teria que mudar nomes e tal. E o chefe do gabinete que o senhor se reporta seria quem? O doutor Ezequiel. Ezequiel. Ao Ezequiel, o senhor chegou a informar que precisava substituir servidores ou retirar servidores do seu gabinete? Sim, falei a ele que eu já vinha pensando de fazer essas mudanças mesmo. Ele não sabia, ele sabia que era parente, não tinha, disse que eu precisava fazer umas mudanças nesse mês. Foi dessa forma que então ele autorizou que eu fizesse as mudanças no RH. Assim, em nenhum momento ele sabia que tinha pessoas ligadas a meus parentes ou alguém que eu não queria que fosse para a delegacia. Em nenhum momento eles ficaram sabendo disso. Eles não sabiam porque eu não informava, não queria que ninguém soubesse, né, naquele momento. E de que forma chegou esse ofício ao senhor? Quem foi que lhe deu ciência desse ofício do delegado questionando as pessoas do seu gabinete? Eu recebi uma ligação no meu gabinete, tinha chegado um ofício lá na Câmara, e que eu fui lá e perguntei pro diretor da casa se tinha chego Quem seria o diretor? o senhor Sandro. E ele também não tinha conhecimento ainda, ele procurou saber, verificou lá e depois ele me mostrou. Mas esses nomes aqui que constaram nesse ofício foram passados pelo senhor? Foi depois que foi feitas as mudanças, né? Foi feito por mim essas mudanças, assim, foi sugestão minha. Reginaldo, do seu gabinete, das pessoas ligadas ao senhor, quem é que sabia dessa situação da Vânia e do seu Mário? Talvez podia até saber, mas eu não falava. Nunca falava. O Samuel sabia? Samuel Fernandes? Não. Ele poderia até saber, mas não por mim, que estava na folha. Não tinha necessidade de falar, nunca falava. O Andrew sabia? Talvez poderia saber, assim, não tenho essa informação, né, essa lembrança, mas inclusive ele fala que sabia que eu tinha falado para ele, né? Eu talvez tivesse falado também. Você não recorda? Não recordo, mas talvez sim, porque ele falou, então que eu falei, mas não tenho essa lembrança na minha mente que eu tenha falado para ele. Ok, então desde 2009, quando a Vânia foi admitida, e desde 2013, quando o seu Mário Fialho foi admitido,
esse esquema era feito, o senhor ficava com parte ou integralidade do salário deles? Sim. Alguma vez eles questionaram o senhor? Quem? O seu Mário e a dona Vânia? Não. Não? Eles exerciam alguma outra atividade? Também não. Também não? Ok. O senhor tem noção de qual foi o valor mês que o senhor ficava com parte desses salários? Aproximadamente entre 2.000 e 2.500. De cada? Algumas vezes sim. Ok. Encerrado esse núcleo, o senhor tem alguma coisa mais a falar desse núcleo familiar? Não? Encerrado esse núcleo, nós vamos para o terceiro núcleo. Eu Quer falar alguma coisa? queria que já venha permissão, dizer do meu mais profundo arrependimento de erros que eu cometi e que pessoas também levei a cometer. Eu queria pedir perdão primeiramente a Deus, minha família e todas as pessoas que me amam, que eu feri com minhas falhas. Quero agradecer a Deus porque a Bíblia diz que em Provérbios 28:13, que confessa as suas transgressões, aquele que não confessa as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Então eu estou muito arrependido do que eu fiz e é isso. Ok, senhor Reginaldo. O senhor sente a vontade para continuar? Vamos lá. O terceiro núcleo que consta da denúncia foi nominado de núcleo religioso. Tá? Desse núcleo... Já está gravando o terceiro? Já. Desse núcleo consta o senhor Samuel e a senhora Edivanice, o Pedro Valdinei, a Esther e o Eli Cruz. Vamos começar pela Esther e pelo Eli Cruz. Quem eram essas pessoas? Quais eram as ligações delas com o senhor? Em que momento algum desses dois ingressou na Câmara? Quem ingressou? Com que propósito? Se trabalhava ou não trabalhava? Esther e Eli Cruz. A dona Esther é uma pessoa que é uma grande amiga de muito tempo, assim como Eli também. E quando ela se aposentou, acredito em 2013, era professora, eu a convidei para participar, integrar no meu gabinete. E de pronto ela aceitou. O seu Eli é um grande amigo, sabe, também de outros, assim, já de bom tempo. E pela amizade que a gente tinha com ele também, eu convidei a esposa dele, uma vez que ele já era servidor da prefeitura, ele é servidor efetivo da prefeitura, e ela, por ser esposa dele também, nossa amiga, e ela pedagoga, eu a convidei para integrar nosso gabinete à época. Certo. E ela era aquela assessora que nos ajudava, representava em momentos, nos projetos sociais que nós tínhamos, realizávamos casamentos coletivos, reuniões com mulheres e projetos sociais que eram realizados também nos bairros. Minha esposa que organizava, e a senhora Esther era bem presente nesses projetos. Então eu a tinha como a minha assessora assim, de assuntos externos, e que ela não era assim, não tinha aquela obrigação de ir na Câmara, mas ela me representava o nosso mandato, onde ela ia nesses projetos sociais. Eu reconheço que pela desorganização
né? Não havia aquele ponto que ela no meu gabinete. E então a dona Estela não fazia, ela não tinha essa assiduidade na Câmara, mas eu a tinha como uma assessora. Ela ficou até quando na Câmara, o senhor sabe nos dizer? Até, Diz que ela entrou em 2013. A informação que ficou nós até temos recente agora. pelo contra-cheque dela é que ela ingressou no dia 1º de maio de 2013. Ficou então até recente. Sim. Uns mais de 4 anos. Sim. O senhor sabe nos dizer quantas vezes a Esther lhe representou em reuniões? Nesses 4 anos? Nesses 4 Que anos? participou conosco? Sim. Eu creio que umas 20 vezes. Umas 20 vezes. No espaço de 4 anos? Sim. Certo. Assim, que eu estive presente com ela, né? Participando. A carga horária da Câmara dos Vereadores, segundo resolução, ela seria de 6 horas diárias ou 30 semanal. Se nós considerarmos esse espaço de tempo que a dona Esther ficou vinculada ao seu gabinete, o senhor teria condições de informar dela ter cumprido 6 horas diárias ou 30 semanal? Ela chegou ali representar externamente ou fazer trabalhos externos que conseguisse compreender essa carga horária? Eu acho que em alguns momentos até ultrapassar, mas Tipo, poderia esclarecer esses momentos? fazia projetos sociais de casamento coletivo que tinha que Mas esses fazer. casamentos coletivos, eles ocorriam diariamente? Não, Todos os dias? não, era 2 vezes no ano. 2 vezes no Isso, ano. uma vez no ano. Tirando 2 vezes no ano, quais eram as demais ações que ela fizesse que o senhor pudesse entender que ela estaria cumprindo a carga horária dela? Não, eu não quero justificar, doutora, que ela cumpria, que ela não cumpria. Eu já Não falei cumpria, que carga ela horária. não cumpria, né? Não cumpria a carga horária? Sim. Quando Mas o senhor... ela não cumpria, mas ela, dentro daquele contexto de que ela era aquela assessora externa, né? Mas Já não havia tinha- cumprimento de carga horária? Isso não havia. Ela não... Seu Reginaldo, quando o senhor fala ultrapassava a carga horária, seria a do dia? Sim, Às 6 horas. isso. Mas não que fosse durante todos os dias da semana. Sim, isso. Tá, É mas- isso que o senhor esclarece? Isso. Essa representação que o senhor fala em forma de trabalho dela, era esporádica ou era diária? A representação? Sim. Ocorria uma Era vez? esporádica. Era esporádica? A dona Esther, ela é proprietária de uma empresa. Qual é a empresa? Agiliza Marques. Agiliza. A dona Esther, nesse período em que ela esteve vinculada ao seu gabinete, o senhor tem conhecimento se ela se afastou dessa empresa para ficar dedicada ao trabalho de assessora? Ela largou Não a administração tenho da esse empresa? conhecimento. O senhor chegou a conversar com o seu Eli, que é esposo da dona Esther, para saber se ela havia deixado a direção da empresa? Não cheguei, mas quando eu soube que ela tinha o nome dela numa empresa, eu cheguei a falar com ele que talvez seria bom que ela continuasse, por conta que não era conveniente que ela O ficasse. senhor tomou conhecimento da senhora Esther ser proprietária dessa empresa em que ano? Já foi recente, não faz muito tempo. Foi há poucos meses. O senhor mantinha contato telefônico com o senhor Eli? Logo que essa Sim. operação começou, o senhor passou a conversar ao telefone com o senhor Eli? Eu sempre conversei com ele. E por que razão o senhor não fez a ligação para a senhora Esther, para conversar com ela, para saber diretamente dela sobre a sua preocupação? Porque eu tinha uma aproximação maior com ele, assim, sempre teve essa intimidade com ele. Seria com o senhor Eli? Mas era porque a gente tinha uma certa intimidade, sempre ia na casa deles à noite, ficava até tarde, então Então o senhor possuía com eles uma relação pessoal, de amizade? também. Não há, Reginaldo, nenhuma ligação nos autos do senhor para Esther ou dela para o senhor. Há do Certo. senhor para o seu Eli. E em 2 autos, o senhor até fez já menção, em 2 autos o senhor preocupado dela estar na folha e ao mesmo tempo ser proprietária de uma empresa. E um segundo áudio, esse áudio que eu me reportei, o primeiro é o 3.9, e o áudio 3.10, em que o senhor fala com o seu Eli,
o senhor pedindo documentos de outra pessoa, porque a situação da dona Esther não era muito aconselhável. E aí eu fiz menção no início de que não há nenhuma ligação sua para Esther e nem dela para o senhor. O senhor confirma isso? Que não mantinha contato telefônico com ela para tratar de algum assunto de trabalho? Sim, eu não, era muito raro mesmo falar com ela diretamente. Mas acontecia algumas vezes, mas era raro. Certo. Seu Reginaldo, consta depoimento na Polícia Civil da senhora Maria do Socorro Souza de Moura. Foi sua assessora, a senhora Sim. Maria do Socorro? As folhas 662 dos autos. Volume 4 do inquérito policial. Do inquérito policial. Por ocasião da oitiva dessa senhora em sede policial, foi questionado acerca da senhora Esther Vinente. E o delegado fez a seguinte pergunta, que perguntado se conhece Esther Vinente Silva, respondeu que sim, que Esther Vinente apenas comparece na Câmara nas sessões especiais, convocadas pelo vereador Reginaldo Campos, as quais ocorrem aproximadamente 3 por ano. Que Esther não frequentava a Câmara regularmente e tem certeza disso, pois acredita que Esther fica na Agiliza Market todas as manhãs, vez que é proprietária da empresa. Que após o início das investigações, o cerco se fechou e Esther começou a aparecer de vez em quando na Câmara. Que perguntada o que Esther Vinente fazia na Câmara, respondeu que não fazia nada, apenas fica lá para passar o tempo e nem chegava a ficar todo o tempo. Que no final de maio, para início de junho de 2017, foi colocada uma câmera de vigilância bem próxima ao gabinete do Reginaldo Campos. A senhora Maria do Socorro ela trabalhava efetivamente com o senhor. Ela não conhecia, pelo depoimento aqui lido, a senhora Esther Vinente, salvo quando a operação ocorreu e a senhora Esther passou a comparecer à Câmara. Foi o senhor que recomendou a senhora Esther a ir à Câmara? Sim, O senhor recomendou. Só ela ou outros servidores? todos os outros para que naqueles momentos que estava tendo a fiscalização pudessem vê-los, né? O senhor, quando contratou a Esther, o senhor a contratou para que o dinheiro do cargo de assessora fosse passado ao seu esposo, o seu Eli, já que o senhor não poderia contratá-lo, considerando ele ser servidor do município? Não, eu apenas, quando eu falei que ele era servidor do município, porque todo mundo fala que ele pega o dinheiro dela, porque era ele que trabalhava, mas não era, ele tinha o trabalho dele e ela também. Quando eu ia na casa deles, a gente conversava dos projetos que a gente ia realizar durante o ano com ela. E ela era bem próxima da minha esposa, tinha um grupo de WhatsApp que eles se comunicavam com frequência. Então, eu tinha ela como nossa assessora, uma das minhas assessoras, mas não tinha aquela intimidade realmente, assim, do dia a dia, né? E ela realizava o trabalho quando era preciso. E O dinheiro, então, não era destinado ao Eli? que eu saiba, não. Se ela dava, é uma prerrogativa dela, mas O eu senhor não. nunca conversou com o senhor Eli no sentido de combinar Nesse isso? sentido, não. Não. Não, senhora. Reginaldo, se o Eli não trabalhasse na prefeitura, o senhor o contrataria ao invés da dona Esther? Talvez. O senhor não contratou o Eli e sim a Esther porque o Eli não poderia, já que ele já tinha um vínculo funcional com a prefeitura? Sim, também ele já tinha, né? Não podia ter. Mas ela, como eu falei, ela tá aposentada e a gente tinha ela é pedagoga, uma pessoa muito dinâmica, então eu tinha ela como uma pessoa importante no nosso mandato. O fato de ela trabalhar, e o senhor diga se sabia se ela era proprietária ou não da empresa Agiliza, o senhor sabia? Sim, passei a ficar sabendo aí de um tempo. Tá, o fato de ela ter uma empresa, isso fazia com que o senhor não cobrasse que ela fosse diariamente à Câmara? Não. Ela, como alguns outros assessores, não iam porque eu não cobrava mesmo. Certo.
quando queria, me reportava diretamente a eles. A Maria do Socorro comparecia de forma regular e permanente no seu gabinete. Sim. E por que a mesma exigência o senhor não fez em relação à senhora Esther? Porque a Maria do Socorro, ela cumpria ali o que eu já precisava que fosse feito a nível de Câmara, né? E a dona Esther, ela era mais na área social que a gente a tinha para desenvolver os trabalhos. Mas o senhor faz atendimentos, ou fazia um atendimento de um considerável número de pessoas que procuravam o gabinete. O senhor já relatou que as pessoas iam em busca de ajuda. Não é isso? Mas era assim, iam em busca de ajuda, mas nem todas eram ajudadas. Eu coloquei só um contexto, né? E a dona Esther não seria útil ao senhor do seu gabinete para trabalhar com esse público? Sim, mas que era suficiente. Lá estava que a Socorro atendia com a Raquel e a outra Raquel que trabalhava com ela. Hoje, se o senhor Mas fosse a dona realmente... Esther, ela não era assim, ela não dava expediente, né, na Câmara. O fato dela não dar expediente, mas ela realizava algum trabalho externo ao senhor, no aspecto da atividade parlamentar, que pudesse dizer que ela estaria cumprindo uma carga horária, ou ela possuía liberdade para ir para a empresa, fazer outros assuntos de interesse pessoal? Ela tinha liberdade. Tinha liberdade. Não havia, então, regularidade de prestação de serviço à Câmara? Não. Se hoje o senhor estivesse no cargo de parlamentar, o senhor ainda contrataria uma servidora para não cumprir carga horária em idêntica situação da senhora Esther? Não. Ok, só me esclarecer uma situação. Tem uma ligação em que o senhor faz para o Eli, a 3.10, em que o senhor pede documentos. Eu até fiz referência em que o senhor pede documentos, pedindo para que o Eli providenciasse documentos para que ele contratasse outra pessoa no lugar da Esther. E considerando, aí vem a conversa entre vocês, considerando que deixar a Esther vinculada ao seu gabinete não era aconselhável, pois podia vazar, essa expressão que o senhor usa, vazar e causar-lhe problemas. Que tipo de problemas poderia lhe causar o fato de vazar a informação de que ela era a sua servidora de fato? É mais a questão de não ser permitido uma pessoa estar numa empresa, né, ter a empresa e ser servidora da Câmara. Mas então, nesse contexto, não deveria o senhor exonerar e verificar outra pessoa do seu grau de confiança para ser contratado? Por que a sua preocupação de perguntar isso ao senhor Eli? Pois é, eu perguntei, mas já sugeri a mudança, né? Pois é, mas por que perguntar a ele para ter essa mudança? Qual era a necessidade do senhor dar satisfação ao senhor Eli? Eu perguntei a ele se ela tinha um vínculo na empresa, se estava no nome dela, né? Sim. E aí, a resposta que ele lhe deu? Que era sócia. Sim. O senhor propôs a mudança ou ele propôs a mudança? Fui eu que propus a mudança. E por que o senhor propôs a ele a mudança, já que o senhor não devia, naquele momento, até pelo que o senhor está dizendo, qualquer satisfação a ele, já que a contratação que o senhor fez da dona Esther fez por ela pelo vínculo de amizade, e não por ele? Sim. Então, por que o senhor perguntar a ele isso? Um vínculo de amizade com os dois, né? Eu sempre tive com os dois, assim. Então, a contratação da Esther, então, foi com os dois? Sim. Não foi somente com ela, como há pouco o senhor informou? Com família, né? Ali, eu frequentava a casa deles e então foi dessa forma. O seu Eli chegou a sugerir ao senhor que poderia colocar o nome de uma outra pessoa para ser sua assessora? Eu que sugeri a ele sugeriu que fosse uma outra pessoa. Qual seria a pessoa? Não recordo o nome Mas dela, mas tinha seria um grau alguém... parental, um grau de parentesco? Parece com que ele? sim, parece que era sobrinha, uma coisa assim. E qual é a razão do senhor fazer essa proposta e ele concordar com o senhor, já que a escolha da dona Esther se deu pelo grau de amizade?
Não houve a mudança, né, doutor? Mas houve a solicitação. Foi, só houve a sugestão. E por que essa sugestão? Talvez se tivesse algum impedimento. E o senhor iria substituir por outro membro da família? Talvez alguém que tivesse as mesmas qualidades dela, né? Mas não chegou a acontecer e não chegou a haver essa materialização. O Eli, Ela continuou. certo. O Eli e a Esther fizeram campanha para o senhor? Desde muito tempo a gente tem uma amizade e eles sempre tiveram esse contato assim. Pois é, colocá-la na Câmara, atendendo a pedido. Ela era aquela pessoa atuante comigo já de muito tempo, né, no nosso grupo. E então ela tinha Grupo de campanha. o grupo do mandato, né? Certo. Que na campanha todo mundo se esforça para Uhum. fazer a campanha. A sua pergunta é se foi por causa da campanha que ela... Era uma forma de beneficiá-los de Uma uma retribuição. retribuição? Também pode ser. A retribuição, ela não seria proibida se houvesse o cumprimento da carga horária, até porque a escolha do cargo de assessor, ela é da livre confiança de quem está ali indicando. Isso daí não seria proibição. O que nós gostaríamos de saber é se, por conta desse grau de amizade, por conta dessa ajuda de campanha, o senhor permitiu com que não houvesse o cumprimento do serviço à Câmara de Vereadores nos termos da resolução que exige uma carga horária necessária. Foi isso que fez com que o senhor não exigisse, pelo esse grau de amizade entre vocês? Talvez tenha sido pela a cultura que já vinha, né? Assim, dessa liberdade que era dada. Não, e também parte dessa que a senhora coloca aí. O senhor chegou a exonerar a Esther do seu gabinete? Ela saiu do seu gabinete? Quando prestou informação à polícia, a Esther foi mencionada como servidora do seu gabinete? Foi. Ela foi Eu mencionada. acredito que sim, foi Mas mencionado. quando ela foi mencionada, o senhor mudou a forma da presença física? Ela passou aí à Câmara? Sim, passou a dar o expediente. E aí foi por orientação sua? Foi. As servidoras que trabalhavam diretamente com o senhor, que eram as senhoras Socorro e a Raquel Pinto. e a Raquel Pinto. Em algum momento, o senhor deu recomendações a essas senhoras para que elas se reportassem a Esther Vinente no serviço de passar a elas alguma atribuição do cargo? Antes da polícia ter começado a solicitar a relação dos Não, servidores? senhora. O senhor nunca deu informação? E por que dentro do período em que o senhor estava sendo monitorado, interceptado, por que nunca se teve qualquer diálogo seu com a Esther Vinente? Já que o senhor diz que em alguns momentos ela prestou serviço, mas esses Sim. serviços nunca foram materializados numa conversa sua e dela por telefone? Não, porque quando havia assim, alguns projetos sociais, a gente se via lá e quem organizava esses projetos era minha esposa. E esses projetos ocorriam de forma espaçada, demorava ocorrer um projeto de um mês ao outro? Era, talvez até muito mais. Passava mais de um mês sem ter nenhum Sim. projeto social? A Esther, ela foi ouvida na polícia e consta aqui a folha 387 até 389 do volume 2 do IPL. Esther Vinente Silva. E numa determinada pergunta do delegado, ela fala o seguinte, que perguntada com que frequência presta serviços externos, respondeu que de janeiro até a presente data é uma vez por mês, isso de 2017. Mas quando ele era presidente, Reginaldo Senhor, no biênio de 2015 e 2016, era uma vez por semana. Que quando não estava nos serviços externos, cumpria o expediente normal na Câmara, segunda a sexta, de 8 às 14. Isso é verdade, Reginaldo? Não. Não é verdade? Não. O senhor sabe por que ela falou isso? Talvez para tentar
Mas ela tinha, como eu já falei, ela tinha uma atuação importante no nosso mandato, mas não era frequente, ela não tinha essa frequência no gabinete, ela se reportava a mim, ia no plenário, quando tinha eventos, reuniões. Ela era uma assessora mais externa do que interna. Interna ela não tinha. Inclusive, isso vai ser objeto de um outro núcleo, mas já aproveitando aqui o depoimento da Esther, nós estamos tratando dela. Quando perguntada pelo delegado se ela conhece a ex-servidora Sara Campinas, respondeu que sim, que a conhece da Câmara, sendo que trabalhavam juntas no mesmo gabinete. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Ok. Vamos então agora tratar do senhor Pedro Valdinei. O mesmo contexto. Quem é o Pedro Valdinei? Quando ele entrou? O que ele fazia? Quanto ele recebia? Se ele lhe repassava alguma parte? Se não? Se ele era aquele servidor que nunca ia? Ou se ia esporadicamente? Se algum período ele deixou de ir? Se havia algum tipo de favorecimento do senhor no termo de não fiscalizar, deixar também liberado, vai quando quer? E por que o senhor contratou o seu Pedro Valdinei? Certo. Antes de falar do seu Pedro, com a sua permissão, sobre a dona Esther, ainda, que o Andrew falou que ela me repassava, né, metade do salário dela, e que ela ganhava R$ 2.500, o salário dela era R$ 1.200, e ela nunca me repassou nada, só para que seja feito registro. Ele afirmou ou ele supôs, ele falou, achava? né, falou que acontecia isso. Certo, ok. Então, com relação ao Pedro... Ainda voltando na Esther, houve mudança do cargo da senhora Esther no período em que ela esteve trabalhando com o senhor? Não recordo, mas ela havia, mas era muito pouco assim que teve. Mas assim, ela saiu do cargo de assessora parlamentar 1, passou para 2, ou passou ela passou de assessora parlamentar 1 para 2. Mas foi muito pouco. E qual foi a razão dessa mudança, do senhor ter alterado de 1 para 2? Não recordo no momento, mas foi uma vez ou outra que aconteceu. O valor salarial era diferenciado de assessor parlamentar 1? Era 1.200, 1.500. Havia diferença salarial, então, entre assessor parlamentar 1 e 2? R$300. R$300. Mas a razão do senhor alterar, qual seria? Qual foi? O que ocorreu para essa alteração? Não recordo. Às vezes faz uma mudança e algum entra, sai alguém, aí tem uma sobra, pode colocar para alguém assim. Quando havia essa alteração de cargo e de valor, ela repassava alguma parte do senhor? Não, ela nunca repassou nada. E mesmo quando passou a ganhar mais? Sim. Ela chegou a repassar diretamente para alguma ação que o senhor estivesse fazendo social? Não, ela não. Nunca chegou a passar. Indo aqui ao próximo, Pedro Valdinei. De onde o senhor conhece o Pedro Valdinei? Eu já conheço ele de algum tempo. Ele é uma pessoa que sempre foi muito empenhada no nosso mandato. E ele tinha uma desenvoltura assim, para trabalhar com jovens, organizando eventos. E ele era bem presente, assim comigo na Câmara, não era tão presente no gabinete, né? Mas ele tinha uma frequência na Câmara, ajudava no geral na casa, e não tinha a Socorro como chefe dele, no caso assim, né? Mas ele tinha diretamente comigo. Então ele era uma pessoa muito atuante, assim, de fazer, nos representar no bairro da Prainha, no bairro igrejas e tudo mais. O vínculo dele com o senhor começou quando na Câmara de Vereadores? Acredito que em 2007, uma coisa assim. E houve período que ele saiu e voltou ou ficou de maneira permanente? Houve
mas foram rápidos. Aí retornou. Sim. E nesse período ele prestou serviço à Câmara? No período que ele trabalhava, Ele esteve ele lotado prestava no sobre isso. gabinete, né? Ele sempre esteve lotado mesmo lá no meu gabinete. 2015 e 2016, ele prestou serviço à Câmara de Vereadores? Sim. 2015 e 2016? Quando na presidência ele foi muito atuante nesse período. E 2017? Já como foi menos. Menos. Mas esteve. Esse menos significaria trabalhar quantas horas por dia em razão da Câmara de Vereadores? 2, 3 horas, né? 2, 3 horas todos os dias? Não, todos os dias não. Era na semana. Quantas Eu acredito horas? que ele iria 1 a 2 vezes na semana. Na semana. Mas quando ele ia até a Câmara, 1 ou 2 vezes, ele permanecia quanto tempo na Câmara? Não sei precisar para a senhora, assim, mas era uma média de, dependendo da necessidade, às vezes até mais. Assim, os assessores dos vereadores, eles não têm hora para trabalhar. Mas pegando a questão específica do Pedro Valdinei, ainda que ele não tivesse hora para trabalhar, sim, mas quantas horas ele trabalhou na média de uma semana? Quem trabalhava? Que ele prestasse serviço sim, à Câmara. Houve dele ter cumprido a carga horária, dias, e houve dias dele também não cumprir. Essa carga horária, ele iria até a Câmara para cumpri-la? Algumas vezes era na Câmara, não na havia, Câmara. Tipo, cumprir carga horária fora, não havia esse controle, né? Mas que ele era uma pessoa, assim, presente nas ações que eram realizadas, ele era um dos mais presentes. Quais eram essas ações realizadas? Reuniões que nós fazíamos, eventos, Cite na Câmara, reuniões. sessões especiais. 2015 e 2016 nós estamos sim, falando. nas audiências também, ajudava levando documentos nas instituições. Ele fazia vários trabalhos nessa natureza. O Samuel ele assessorava lá o Samuel também, muitas coisas na direção da Câmara. O senhor falava com frequência com o senhor Pedro Valdinei ao telefone sobre trabalhos da Câmara para ele realizar? Não falava com frequência. Ao telefone o senhor não falava? Não, era mais pessoalmente mesmo. Mas então, para falar pessoalmente, ele ia até a Câmara para falar sim, com o senhor? Ia. Não é com aquela frequência toda, mas ele se reportava mais ao Samuel, ao Zé Carlos. E o Samuel e o Zé Carlos, eles tinham as suas incumbências do seu trabalho de parlamentar? O senhor passava a eles para eles transmitirem ao Pedro Valdinei? Eles sabiam quais eram as suas metas? Sim. Quais eram, dentre essas algumas vezes? Cite as ações que o senhor tenha passado ao Zé Carlos e ao Samuel para passar ao Pedro Valdinei. Ele levava um documento em alguma instituição, esse tipo de coisas que ele fazia. Cite alguma das instituições que ele tenha levado o documento. Não sei, era eles que faziam isso. Assim. Mas quem passava ao senhor essa informação de que o Pedro Valdinei comparecia até eles? Eram eles, Zé Carlos e Samuel? Sim. Não era que o senhor os visse? Mas o Samuel. Ele que lhe reportava isso? Algumas vezes ele me falava. Tá, me diz uma coisa. E também ele fazia muito trabalho externo, né? O Pedro. Tá, o Pedro Valdinei, ele fazia trabalhos pessoais para o senhor? Também chegou a fazer, algumas vezes. Em horários que ele deveria estar trabalhando? Algumas vezes pode ter acontecido, sim. Certo. Olha, 2 pessoas que ao que foi verificado nos autos, de fato trabalhavam diretamente, e o senhor poderia confirmar, que é a Maria do Socorro e a Raquel Pinto. Essas de fato trabalhavam todo dia. O senhor confirma? Sim. A Maria do Socorro, quando foi ouvida, folha 662 do inquérito policial, volume 4, em relação ao Pedro Valdinei, ela pediu o seguinte, em respostas ao delegado. Esse é o interrogatório dela, ela acompanhada de advogada. Que perguntado se Pedro Valdinei trabalhava na Câmara, respondeu que no máximo 3 dias por semana aparecia na Câmara e que no máximo permanecia por 1 hora
e que Pedro aparecia na Câmara para fazer favores pessoais para Reginaldo e para Samuel, como pagar contas de telefones, faturas, etc. Mas que Pedro nunca acompanhou o vereador e nunca fez nenhum trabalho relacionado à Câmara. Isso foi a Maria do Socorro. A Raquel da Costa Pinto, a folha 683 do IPL, volume 4, disse o seguinte, em relação ao Pedro Valdinei, que perguntada quem eram os demais assessores parlamentares, respondeu que desde 2015 os assessores eram apenas ela, a interrogada, a Raquel, Maria do Socorro e Pedro Valdinei, mas que a partir de 2017 Pedro parou de ir com frequência à Câmara, que antes de 2017 o senhor Pedro Valdinei frequentava a Câmara todos os dias, porém chegava às 9 e depois saía por volta de 11 horas e não mais retornava. Que não sabe dizer o que Pedro Valdinei fazia fora das dependências da Câmara. Que Pedro prestava serviços mais pessoais, pois para a Câmara pouco fazia. Ou seja, duas pessoas que trabalhavam diariamente ligadas ao senhor, falando isso do Pedro Valdinei. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Que elas trabalhavam em um departamento, né? Como eu falei, o Pedro ele tinha uma aproximação maior com o Samuel, então o Samuel delegava as coisas para ele fazer. Pois é, mas pelo que elas estão relatando, eram coisas mais pessoais, serviços mais pessoais, e para a Câmara pouco fazia. Isso que elas estão fazendo o juízo de valor dele, né, nesse sentido, mas poderia até fazer uma vez ou outra, mas que ele era bem assíduo, inclusive há portarias na Câmara que ele integrava para fazer trabalhos internos. Isso, inclusive, elas estão dizendo que antes ele era frequente, ele ia praticamente todos os dias. Mas que já no período de 2017 ele parou de frequentar a Câmara. Pelo menos ir com frequência, ia esporadicamente, e quando ia fazer, resolver serviços pessoais para o senhor. O senhor confirma isso? Já no ano de 2017 ele praticamente não foi? Não, eu confirmo que ele não era assíduo realmente, mas que ele era importante no nosso mandato para fazer as ações que o mandato necessitava. Né? Quais eram essas ações? Quais eram essas ações? Eram de interesse público? De interesse do mandato. Mas o interesse era político, partidário do vereador Reginaldo Campos, para tentar se manter no poder, ou era em razão do exercício parlamentar da Câmara, conforme o senhor já mencionou as atribuições do mandato, que era fiscalização, eram reuniões e para apresentar requerimentos. Essas ações do Pedro Valdinei eram desse tipo? Da questão do parlamentar ou do agente político partidário em sempre campanha? Não, ele fazia um trabalho de campo, né? Me representando em reuniões, em eventos, organizando. Então ele tinha essa atribuição para fazer. E, como eu falei, ele se reportava ao Samuel, a mim, ao Zé Carlos. Não tinha aquela a Socorro e a Raquel, elas não tinham essa liderança sobre ele assim. Mas como é que o senhor explica? Que ele, como eu falei, ele não foi presente realmente, assim como em 2015, 2016 na Câmara, 2017. Mas como é que o senhor explica o fato de que as pessoas que efetivamente estavam no seu gabinete afirmarem que em 2017 pouco ele esteve na Câmara? Porque o exercício do mandato seu ali no gabinete era na condição de vereador. Nós não estamos falando da presidência da casa. Sim. Nós estamos falando do vereador Reginaldo Campos. Sim. Esse assessor, por que ele não comparecia no seu gabinete? Porque Samuel e José Carlos, eles exerciam cargos na estrutura administrativa da presidência da casa. Sim. Não no cargo do vereador Reginaldo Campos. Qual era a razão, então, do Pedro Valdinei se reportar a dois servidores que estavam na estrutura da casa, desempenhando cargos comissionados, em razão da presidência e não em razão do vereador?
Certo. Ele que tinha aquela familiaridade, né, com eles, então, e eu delegava para eles o que era para Pedro fazer algumas vezes. E quais eram essas delegações? Eram pessoais, pagar conta? Foram raras as vezes que ele fez isso, muito pouco. Mas ele não foi frequente em 2017. Houve, por um período, acompanhamento acerca do trabalho do Pedro Valdinei. Não se verificou qualquer ação pública no desempenho do exercício do cargo de assessor. Como é que o senhor poderia explicar isso? Acontecia de alguém passar mesmo esse prazo para ir na Câmara, né? Não somente passar para ir à Câmara, mas a rotina dele fora da Câmara. Não se verificou ele fazendo qualquer tipo de serviço público. Ou o senhor não exercia o acompanhamento para saber o que estava fazendo? Sim, eu reconheço que em algum momento eu não fiz isso. O senhor deixava livre? Sim. E o senhor, em alguns momentos, sim. Em algum momento, o senhor mandou descontar do salário do referido servidor, o Pedro Valdinei, por ele não ter comparecido para prestar todo o serviço ou não ter prestado o serviço fora da Câmara em tempo regular? O senhor mandou descontar o salário dele, proporcional? Não, senhora. Recebeu na íntegra da Câmara? O monitoramento do GAECO, folha 850, conclui o seguinte em relação ao Pedro Valdinei. Pedro Valdinei Santos da Cunha, do período em que ele foi monitorado, salvo engano aqui, 2 dias ou um pouco mais, não compareceu à Câmara de Vereadores de Santarém, bem como não participou de reunião comunitária. Ressaltamos que na noite do dia 7 de junho de 2017, ele apenas foi até uma casa que é utilizada para reuniões de pessoas ligadas à Igreja da Paz, onde manteve um breve contato com uma mulher na frente da casa. E no auto circunstanciado consta que, como relatório do Núcleo de Investigação da Polícia Civil, um trecho em relação ao Pedro Valdinei, integrante da cúpula do movimento gospel nesta cidade, é tratado como pastor por seus interlocutores. Apesar de constar na folha de pagamento da Câmara de Vereadores de Santarém, durante todo o período de interceptação foi observado que este não compareceu uma única vez no local onde deveria prestar serviços, nem praticou qualquer ato que justificasse seu vínculo com o órgão público, se empenhando unicamente na organização do evento denominado Marcha para Jesus, reunião pública ligada ao movimento protestante. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele tinha essa incumbência, né, de fazer esse assessoramento, me representar em algumas dessas reuniões, e é verdade, assim, que ele fazia esse assessoramento em meu nome. Eu confirmo. Sim. Mas Seu Reginaldo, qual a diferença que o senhor pode apresentar das atividades desenvolvidas pelo servidor Pedro Valdinei durante a sua gestão como presidente da Câmara e no ano de 2017? Ele, em 2015 e 2017, ele era bem presente nas sessões, ajudando a organizar, a ornamentar lá dentro, e era dava um apoio das ações do plenário, juntamente com os outros servidores e serviços. E o que mudou a partir do ano de 2017? 2017, ele, como eu falei, ele não era tão presente, né, na Câmara. O que significa esse não tão presente? Ia poucas vezes. Poucas vezes. Então, poderia-se concluir que ele não cumpria qualquer carga horária? Sim. Não cumpria. Nem o senhor... Completa, né? O senhor saberia dizer se ele ia uma vez por semana, 2 vezes por Sim, mês? uma vez por semana, por aí. Toda menos. semana? Não posso garantir isso. Era uma vez ou outra, então? É. Uma vez ou outra. Não era toda semana que ele estivesse lá Acho que comparecendo. 2 vezes a cada 15 dias, ou dependendo
precisasse, ele poderia ir mais vezes. E também esse acompanhamento fora da casa o senhor não fazia, para saber quais eram as ações e quanto tempo ele estava gastando na prestação desse serviço? Algumas vezes na Câmara, muito poucas vezes eu conversava com ele e ele me falava como é que estava. Mas não que o senhor tivesse uma rotina de trabalho desenvolvida por ele e o tempo em que ele utilizava para fazer essas ações. O senhor Não. também não controlava isso? Não. Essas atividades externas que o senhor se refere, tomando como exemplo o evento da Marcha para Jesus, o senhor entendia que, auxiliando na organização do evento, ele estaria prestando um serviço como assessor parlamentar do senhor? Sim. Ele, para mim, ele estava cumprindo o trabalho dele também, né? Mas hoje eu vejo que há várias interpretações, né, da lei, então eu me submeto à lei. Só para fim de registro, a parte que eu mencionei, que é uma conclusão da investigação, quando eu disse que ele era integrante da cúpula do movimento gospel e tal, isso está a folha 21 do auto circunstanciado número 4. A questão da Marcha para Jesus era um evento religioso? Sim. E nesse evento religioso, o senhor passava a atribuição de assessor parlamentar da Câmara para participar de evento religioso em seu nome? Ele fazia como pessoa física também, né? Porque ele é conhecido pelos líderes do movimento e ele era convidado por eles para ajudar na organização e eu autorizava ele a participar. E o senhor dispensava dos trabalhos de servidor da Câmara para fazer esse tipo de serviço religioso? Sim, eu orientava ele a ajudar naquele período que tinha, que ele me pedia que ele ia. O senhor precisar descontava ajudar. o salário, mandava descontar o salário, já que ele não estaria prestando serviço de interesse da Câmara e sim um serviço religioso? O senhor mandou descontar o salário? Não, Proporcional? senhora, é o momento. O senhor Pedro Valdinei, a dona Esther e o seu Eli, eles participam de grupo religioso do qual o senhor também participava? Vocês tinham conhecimento em razão da questão religiosa? Não havia. Repita para mim, por gentileza. O senhor Pedro Valdinei, a senhora Esther e o senhor Eli Cruz, eles participavam com o senhor de grupos religiosos? O senhor tinha contato com eles em razão da questão religiosa? Poderia dizer que sim. Isso lhe rendia algum dividendo político? Sim, poderia ter, mas... Por exemplo, o Pedro Valdinei, o Exato. senhor chegou a pedir para ele, para que ele fosse uma espécie de cabo eleitoral. Olha, eu estou te conseguindo um emprego aqui na Câmara, consegue os votos para mim. Ele foi naturalmente desenvolvendo, crescendo dentro, né, da comunidade e não era dessa forma, mas que era natural, né, que as pessoas o reconhecessem e trabalhando comigo que poderia ter esse reconhecimento político, mas não se falava nisso. Porque ele era cantor? Exercia? Não. Não? Uma Era pessoa humilde, simples. pastor? Alguma situação Também dessa? não. Havia só a questão do Membro mesmo, assim como Eli também, que Membro também da não era igreja. pastor. Né, O senhor sua esposa. ficou alguma vez com parte do salário dele? Sim, a gente havia esse entendimento com ele. Infelizmente ocorreu várias vezes. Com o Pedro Valdinei? Sim. Isso desde quando? Eu creio que desde 2008, 2010, por aí. O senhor ficava com uma média aproximada de quanto do salário de Pedro Valdinei? Acredito que dependendo, uma média, se ganhasse 2.000, ficaria com 800, uma metade, uma coisa assim.
esse dinheiro que o senhor ficava do salário de Pedro Valdinei, o senhor utilizava para fins pessoais também? Era para, na época, era para os projetos sociais que eram desenvolvidos na época. Mas também para cunho pessoal, pagando Poderia contas? acontecer. Pagando contas. Mas na época era mais para os projetos sociais. Quais eram esses projetos sociais? Aqueles que eu lhe falei, do casamentos coletivos e eventos que eram realizados. E aí eu volto a mesma pergunta ao senhor. O senhor, na condição à época de parlamentar, nunca solicitou ou chamou a Secretaria de Promoção Social do município para que ela assumisse o seu papel de fazer eventos sociais? Algumas vezes foi solicitado, mas nunca foi atendido. E nunca tomou nenhuma providência no aspecto de propor à casa uma sessão especial para discutir? Não, senhora. Não? Ok. Considerando a extensão do arquivo, que ultrapassa 1 hora e 5 minutos, nós vamos interromper a gravação para em seguida continuar com o núcleo religioso que trata do Samuel Fernandes e da senhora Edivanice.